Superlotação de ônibus, aglomeração nas filas e falta de higienização dos veículos e das áreas comuns dos terminais. Para apurar essas denúncias dos usuários, o Ministério Público de Pernambuco instaurou procedimentos administrativos para monitorar o sistema. Mais um dia de transtorno em plena pandemia, no Terminal Integrado da Macaxeira, que fica na zona norte do Recife. Trabalhadores que precisam do transporte público, a cada dia, sofrem ainda mais, com os ônibus lotados, filas extensas e longa espera. Aí é uma vergonha dessa, o ônibus sai aqui de 10 em 10 minutos, deixa crescer a fila para poder sair o ônibus. Agora só sai sentada. Aí a pessoa tem horário para trabalhar, às vezes a pessoa perde 3, 4 ônibus para poder chegar no trabalho. Apesar da aglomeração no pátio, os ônibus não saíam daqui cheios por causa da fiscalização. Só que os coletivos que chegavam da rua estavam nessa situação, todos lotados. Os motoristas disseram que não tem como evitar a lotação depois que o ônibus sai do terminal. A maioria das pessoas, ela não dá ouvido a gente. A gente orienta, fala tudinho, ela ignora, às vezes vem com ignorância, desrespeita, tanto eu como ele, tá entendendo? Não tem uma comunicação. A gente passou boa parte da manhã aqui no Terminal da Macaxeira e não vimos nenhuma equipe de limpeza para desinfectar algumas áreas do pátio, como, por exemplo, corrimões, banheiros e portas. Também não vimos esse procedimento de higienização acontecer nos coletivos. Eles chegavam aqui e saíam, sem o processo de desinfecção. No Terminal Integrado do Barro, o cenário era o mesmo. Movimentação intensa no pátio e principalmente nas plataformas. As filas até estavam organizadas, mas longas e sem o distanciamento social entre os passageiros. O momento do embarque era assim, tinha muita aglomeração, apesar da presença dos fiscais. Chega e já depara com uma fila dessa. Aí você vê quantas pessoas tem nessa fila. Aí daqui para lá pega mais umas 30, pronto. Os ônibus que chegavam aqui também estavam lotados. Sempre cheio, infelizmente, e a gente tem que estar tentando ficar distante um do outro. O Ministério Público de Pernambuco instaurou 2 procedimentos administrativos para avaliar a operação do sistema do transporte público durante a pandemia. O primeiro foi analisar se a oferta de ônibus atendia às medidas de isolamento social, como a retomada gradual das atividades econômicas, avaliando aglomerações nos coletivos e terminais de integração. O segundo, instaurado na última segunda-feira, analisa o planejamento de higienização da frota, dos terminais e a fiscalização do uso de máscaras. No Terminal Integrado da PE 15, em Olinda, onde o fluxo também é intenso, procuramos saber se os passageiros têm visto a higienização dos ônibus. Por aqui, ele não vai higienizar, eu não vejo higienização neles. O Sindicato das Empresas de Ônibus, a Urbana PE, informou que as empresas adotaram protocolos especiais para a prevenção da Covid-19 e deu mais segurança aos clientes e colaboradores. Entre as medidas está a higienização da frota, a distribuição de máscaras de álcool em gel e também o incentivo ao uso do cartão Vem. A Urbana PE sugeriu ao poder público que determine o escalonamento dos horários das atividades dos setores econômicos para evitar aglomerações. Ainda de acordo com a Urbana PE, quem determina a quantidade de ônibus nas ruas é o Grande Recife Consórcio de Transporte. Já o consórcio informou que tem cobrado das empresas o cumprimento das determinações sobre a higienização e reforçou que tem feito a limpeza na área de estocagem dos terminais. O consórcio lembrou que publicou uma portaria determinando que os ônibus só poderão circular com passageiros sentados. A norma autoriza o motorista durante a viagem a não parar para embarque de passageiros quando o ônibus estiver lotado. Perdão, quando estiver cheio.